Tiago, bom dia, Tiago. Prazer grande, viu, Bom de dia. participar de você nessa live aí. Eu fico muito feliz, né? Pelo seu sucesso. Já estou aqui com o meu livro aqui, ó. Tá vendo? Eu comprei logo quando você Então, nasceu aqui. E aí, eu espero também que agora vai ter, dia 22, vai ter um lançamento, né? Você vai fazer um lançamento, né? sim, Paulo, né? sim, Eduardo. Bom dia. Bom Bom dia dia. para vocês que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, né, de falar sobre o livro que eu acabei de lançar, né? Dia 22/8, aqui em São Paulo, às 18 horas, será a noite de lançamento do livro. E vocês estão convidados, quem estiver aqui em São Paulo, e quem sabe um dia eu não possa fazer uma tarde de autógrafos aí na sua cidade. Se Deus quiser, vai ser um prazer grande, viu? E aqui você é muito querido, viu, Tiago? Tem muitos grupos de mães que ele acompanha. Eu passei ao seu Instagram e tudo, e eu fico muito feliz por esse seu trabalho, né? Um trabalho muito, muito bom, né? Eu estava lendo aqui, e justamente hoje a live a gente vai fazer em cima do seu livro, para você explicar um pouquinho, né? Para Sim, as pessoas como é que foi esse seu trabalho. Agora, assim, vamos no lá. final, por gentileza, diga aí como é que faz para adquirir seu livro, né? As pessoas que não tiverem a Sim. oportunidade de ir a São Paulo aí, como é que faz? Bom, eu vou explicar primeiro, então, como que eu cheguei nesse meu terceiro livro, né? E depois aí eu explico onde que ele está disponível para Certo. compra, né? Então, assim, para quem não sabe, né? Esse é o meu terceiro livro, tá? Eu tenho, eu tenho o primeiro livro, que é um e-book, que é direcionado para pais, que ali eu mostro as atividades, algumas atividades para trabalhar com crianças com autismo, né? E lá eu explico as atividades, por que que eu estou colocando aquelas atividades no e-book. E tem um diferencial, o primeiro e-book, porque tem vídeos explicando as atividades. Então, todos esses livros vocês podem encontrar no link da bio do Esporte e Inclusão. Então, esse meu primeiro livro foi direcionado ali para pais, porque muitos pais ficam muitas horas com os filhos e eles me perguntam, falam, nossa, o que eu posso fazer com meu filho? Qual tipo de brincadeira eu posso fazer? Qual tipo de atividade? Então, esse foi meu objetivo no meu primeiro livro. Uhum. Aí, o meu segundo livro, eu escrevi com a professora a doutora Carolina Quedas. Ela é fisioterapeuta, ela é professora de educação física, né? Tem mestrado e doutorado no, em, ai, eu sempre esqueço. Eu vou lembrar do que ela tem mestrado e doutorado, mas é no Mackenzie. Aí eu escrevi esse segundo livro que se chama, né, Estratégias de Intervenção Motora e Avaliação, né, no transtorno do espectro autista. E aí esse livro foi mais técnico. Então a gente fala das intervenções, a gente fala das avaliações, mas nesse livro a gente pegou um público que engloba, né, professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas. Então já foi uma pegada diferente, né, mais técnica, digamos assim. Esse livro também a gente tem muito feedback positivo dele, a gente vende bem esse livro. E aí, esse meu terceiro livro aqui, né? Eu fiz ele mais leve, né? É um livro curto, não é um livro grande, né? Travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô vendo. Tá ouvindo? E esse meu livro, então, ele é mais. Eu queria mostrar um pouco da história de algumas famílias, como o esporte mudou, como o esporte impactou a vida dessas famílias. Eu contei um pouquinho ali, brevemente, na história do autismo, né? Quem que falou, quando falou de autismo, até a gente chegar nos critérios de diagnóstico do DSM-5, né? Uhum. Dei alguns conceitos ali, esportes, exercícios físicos e atividades físicas. Falei um pouco dos potenciais desafios, né, que as crianças, adolescentes e adultos com autismo têm, né, no ambiente. Falei um pouquinho ali das estratégias. Então foi um livro mais leve, foi muito gostoso de escrever esse livro. Foi ótimo. Então, eu estava vendo aqui. Eu separei alguns tópicos, Tiago. E agora seria interessante, Tiago, você falar um pouco do seu perfil, né?
que você é especialista naquilo, tudo. Fala um pouquinho aí para quem não lhe conhece. Tá bom. Então vamos lá, né? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Toledo, sou aluno de mestrado da USP, da EFE, Escola de Educação Física e Esporte. Sou formado em educação, eu sou formado em direito, né? A minha segunda formação é o direito, mas eu não exerci essa área, mas eu gostei muito da graduação, foram 5 anos assim bem puxados de estudos, né? Não quer dizer que a educação física não foi. E aí eu tenho as especializações, né? Em transtorno de espectro autista, eu tenho especialização em análise do comportamento aplicada, em psicomotricidade e neuromotricidade infantil com menção em natação terapêutica. Então eu tenho essas especialidades, trabalho há 20 anos com crianças, adultos e adolescentes com transtorno do espectro autista, né? Então eu sou professor de natação e também faço atividades em solo, né? Corrida, circuitos motores, intervenção motora, exercícios com carga, né? Porque não é que a pessoa tem o autismo que ela não vai trabalhar com carga, né? Então eu corro com os meus alunos, eu trabalho com cargas com os meus alunos, eu trabalho com esportes e também intervenção motora, né? As bases motoras aí, as habilidades motoras fundamentais. Eu atendo no parque do Ibirapuera e eu também atendo em condomínios. Espero em breve ter o meu espaço, o meu time. Aí, o que é uma ONG? O que é? É um centro? Qual é assim? Assim, vamos imaginar assim, eu sou personal trainer, então as famílias me contratam, eu vou até a casa das famílias ou as famílias levam até o Parque do Ibirapuera. Eu atendo individualmente. Certo, entendi. Como um personal trainer mesmo. Você também é palestrante internacional, né? Nacional e internacional, né? Sou palestrante. Né? Nos Estados Unidos, solicita muito, Thiago, para que você faça palestra. Como é que é essa tua interação? Essa minha interação com os americanos, eu trabalho com os americanos há uns 15 anos, né? Então, pensa assim que eu trabalho com as equipes multidisciplinares do Brasil inteiro e pessoas fora do Brasil, tá? Então, algumas equipes têm os americanos. Então, já trabalho com essa parceria, eu acho que há 15 anos mesmo, e nesse tempo eu fui para lá, eles vêm para cá, e a gente sempre está cruzando em congressos e seminários, né? Mas eu tive a oportunidade de ir lá uns anos atrás para fazer um trabalho voluntário no ELS Center for Autism, que é um centro na Flórida. Fui lá conhecer, depois eu fui lá fazer um trabalho voluntário, né? E teve o seminário, né, em março, que eles me chamaram para ser palestrante nesse seminário, né? Então foi a importância das atividades físicas no transtorno do espectro autista. Eu fiquei muito honrado, né, de receber o convite, porque esse centro ele é muito conhecido. Então eu já tinha dado uma palestra há uns anos atrás online para um evento do centro. Mas foi em português. Dessa vez não, dessa vez foi em inglês, sem tradução, inglês, foi tudo em inglês. Não teve nada em português, né? Então eu fui lá, participei, dei a minha palestra, né? Falei sobre os impactos dos esportes no transtorno do espectro autista. Fiquei muito feliz, porque foi um evento super bem organizado e saiu aí do jeito que eu imaginava a minha apresentação. Eu me preparei muito, porque não basta falar inglês para dar palestra em inglês. Você tem que organizar suas ideias para chegar lá e passar o que você gostaria de passar com clareza, com começo, meio e fim. Que bom, foi ótimo. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram a sua palestra, muito boa. Muito obrigado. Tiago, vê só, e aqui eu tentei fazer algum resumo para você falar em relação ao terceiro livro seu, né?
que é específico de autismo e atividades físicas. E aí eu peguei aqui, na realidade, 6 tópicos, né, dentro do livro aqui, para que você fale um pouquinho, para que as pessoas entendam mais ou menos como é que está esse livro. Muito bom. E aí, vamos dizer, eu aqui selecionei para você falar um pouco a parte histórica de autismo, atividades físicas, as regras esportivas, né? Quais as atividades físicas que você aplica, né? Quais os benefícios motores, né, que traz para os autistas, estratégias de ensino e o impacto no esporte. 6 aspectos aí que você poderia falar. Se você quiser, você pode, a gente pode assim, colocar como módulo autismo e atividade física, seria o primeiro módulo, vamos dizer. E falar um pouquinho. De 2 em 2. Sim. Então, fala um pouco. Sim, posso falar, né? Então, eu começo ali trazendo alguns conceitos de atividades físicas, esportes, exercícios físicos, né? Que algumas pessoas, inclusive dentro da educação física, fazem esse tipo de confusão, né? Então, eu trago esses conceitos no livro para ficar mais claro, né? Quando a gente fala de atividade física e quando a gente fala de esporte e de exercício físico, né? Então, a atividade física acaba sendo todo movimento voluntário, né? Que gera um gasto energético. Então, eu vou subir uma escada, eu vou limpar minha casa, eu vou correr no parque. Isso a gente está falando de atividade física, sem orientação, vamos dizer assim, né? Agora, quando a gente fala sobre exercício físico, né, aí a gente fala de uma atividade mais estruturada, né, com um objetivo específico, né, e com repetição, orientado por um profissional de educação física, né? Então a gente entra na seara de exercícios físicos. E agora, quando a gente fala de atividades físicas com regras, né, eu estou falando a grosso modo aqui, né, mais por cima, né, com regras, aí a gente entra nos esportes, né? Muitas vezes os esportes envolvem financeiro, regra, você quebra recordes, né? Você vence ou perde o seu adversário. E uma parte do esporte que eu até destaquei lá nos Estados Unidos, né? O esporte individual e o esporte em grupo. Então, muitas pessoas com autismo precisam começar no esporte individual antes de irem para os esportes em grupos, né? E outra coisa importante dos esportes é que não basta você ter um repertório motor para praticar os esportes. Os esportes envolvem regras, e isso é um desafio muito grande para pessoas com TEA. Então, eu quis trazer essa ideia no livro, né? E eu começo com essa definição. Minha palestra, comecei lá nos Estados Unidos com essas definições para as coisas ficarem mais claras na cabeça de quem estiver assistindo, né, a palestra, né? Quando eu falo de esporte, do que eu estou falando, quando eu falo de educação e atividade física e exercícios físicos. Então, atividade física acaba sendo um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva a gente coloca esporte e exercício físico. Certo. Agora não basta, Tiago, por exemplo, ser só profissional de educação física, né? Naturalmente, você tem que ter um foco específico, tem que conhecer do autismo, tem que conhecer das dificuldades, tem um conhecimento específico, tem que fazer um curso, não é isso? É isso mesmo, viu? É isso mesmo, Eduardo, porque assim, você sai da faculdade de educação física com conhecimento não sobre o autismo, conhecimento básico sobre a educação física. E durante a vida você vai fazendo o seu percurso, né? E aí você começa a fazer os cursos de extensão, você começa a fazer as especializações e você vai afunilando ali para uma área específica, você vai se tornando um expert em algum determinado assunto. Mas, quando a gente fala de autismo, desenvolvimento motor no autismo, a gente tem que primeiro estudar o desenvolvimento motor típico para a gente trabalhar no autismo. O que se espera de uma criança com 5 anos? O que se espera de um adolescente? A gente meio que tem que estudar isso para aplicar lá no Alteia. Essa é a parte do desenvolvimento motor. Aí você tem que estudar mais ainda as estratégias. Aí você tem que estudar mais ainda o transtorno do espectro autista, que nós sabemos que é complexo. Isso. Sempre está saindo coisa nova, sempre está saindo estudo novo, né? Então eu costumo dizer que quem trabalha com autismo nunca para de estudar. Verdade. É constante isso, né, Eduardo?
Ô, Tiago, e aí me diz uma curiosidade. Quando uma pessoa te procura para fazer alguma atividade, tem um filho com TEA, e aí, vamos dizer, você faz alguma sondagem, você cria alguma estratégia, vê o nível de suporte, como é que você faz? Sim. As estratégias mudam de acordo com o aluno, né? Então, não tem duas pessoas iguais. Então, algumas estratégias podem funcionar para um aluno, podem não funcionar para o outro aluno, e a gente vai customizando, né, a estratégia de acordo com o aluno. Então, quando uma família me procura e gostaria de contratar você, porque o meu filho está com déficit motor, normalmente é isso, tá? Meu filho tem déficit motor, ele vai jogar bola, ele sofre bullying, ele vai brincar na escola, ele não sabe, ele não tem um repertório motor. Então, a primeira coisa que eu faço é conversar com a família e aplicar uma boa ficha de anamnese. Então, para quem não conhece, ficha de anamnese é uma ficha de informações. Através dela, eu vou colher informações para chegar munido, né, de informações para o primeiro atendimento. Então, no primeiro atendimento, eu já vou saber o diagnóstico, comorbidades, do que essa pessoa tem medo, o que ela não tem medo, no que ela é boa, o que ela não é tão boa, as fraquezas, as potencialidades, porque nós todos temos isso. Ela pode se destacar na corrida e pode não se destacar no basquete. Então eu vou ficar sabendo disso antes da primeira aula. E nas primeiras aulas eu vou seguir naquilo que a criança é boa. Porque com o tempo eu vou trabalhando naquilo que a criança não é boa, o adulto adolescente. Então eu aplico a ficha, chego na primeira aula com essas informações. Através da ficha, eu vou saber se a criança tem terapeutas por trás. Certo. E aí eu vou atrás desses terapeutas para conversar com esses terapeutas. Chegamos na primeira aula. Na primeira aula, assim, normalmente, a criança ou adulto adolescente acaba me guiando, tá? As demandas nas primeiras aulas, elas não são o objetivo nas primeiras aulas. Então, quando a pessoa com autismo chega na minha aula, eu não fico preocupado da aula ter começo, meio e fim, e a pessoa tem que fazer a aula. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação nas primeiras aulas, que é esse período de adaptação, é desenvolver um vínculo, um afeto, fazer com que aquele ambiente fique confortável para a pessoa e não desafiador. E é importante entrar bem na sessão e sair bem. Com o tempo, a aula vai tomando um corpo. E aí eu avalio, tá? Eu avalio ou com protocolo motor ou com uma lista de observação. Nós falamos muito isso no meu segundo livro, eu e a Carolina. Então, tem a criança, adulta, adolescente que tem o repertório motor para seguir um protocolo motor. E tem criança, adulta, adolescente que ainda não tem um repertório motor para seguir um protocolo motor. Nesse caso, eu aplico uma ficha, um checklist, uma lista de observação. A criança corre, a criança não corre, ela pedala, ela não pedala, ela chuta uma bola, ela não chuta. Essa é a lista de observação. E o protocolo, e com o tempo, e aí isso é engraçado, porque com o tempo a pessoa vai ficando boa, a pessoa vai tendo repertórios motores, né, suficiente, e aí eu começo a trabalhar com o protocolo motor. Tá? O protocolo motor vai me dar uma idade cronológica da criança. Quando a gente fala do autismo, a gente sabe que a prevalência do déficit motor é altíssima, passa de 80%. Então imagina aí, a cada 10 pessoas que eu começo a trabalhar, 8 ou 9 vão apresentar um déficit motor. Então, por exemplo, a criança tem 8 anos, a idade motora dela é 4, 5, 6. Então a gente trabalha para diminuir esse prejuízo, diminuir esse gap. Foi claro? Certo. Agora, e a idade? Você tem uma idade mínima para iniciar ou qualquer idade? Idade, vamos lá, né? Bom, eu sou professor de natação também. Então, assim, qual que é a idade que começa uma natação? 6 meses, 5 meses. Eu ainda não tenho hoje alunos com meses, porque os meus alunos cresceram. Eu não tenho mais essas criancinhas, né? Porque agora eles já estão na adolescência.
Mas se a gente fala se a gente fala de natação, a gente fala em meses, tá? Se a gente fala em intervenção motora, nossa, eu já tive aluno de 2 anos, 2 anos e meio. Agora, quando a gente fala de esportes, aí a gente fala lá 8 anos. Certo, entendi. Esportes, né? Se a gente for fazer uma coisa mais lúdica, uma intervenção motora, com circuitos motores, por exemplo, nossa, 3 anos, 4 anos, tá? Entendi. Mas e isso muda de acordo. Aí o programa, o planejamento muda de acordo com o aluno, com os objetivos do aluno. Entendi. E aí eu também tive percepção do seu Instagram, do seu trabalho que você vem fazendo, que você utiliza de várias atividades físicas, né? De várias atividades físicas. Por exemplo, eu percebi lá natação, né? Alguma atividade na questão da psicomotricidade, na questão de coordenação, né? E aí, naturalmente, dentro dessa estratégia, e quais as atividades mais utilizadas que você... Olha, eu foco muito nas habilidades motoras fundamentais, que ali é uma fase da nossa vida entre 2, 3 anos até 7 anos. Vamos chamar isso de habilidades motoras fundamentais. Tá? A grosso modo, a gente está falando de correr, saltar, se equilibrar, jogar uma bola por cima, arremessar uma bola por baixo, rebater com a raquete, rebater com um taco de beisebol, agarrar uma bola. Então essas são as habilidades motoras fundamentais que eu foco nisso, tá bom? Porque pessoas com déficits nas habilidades motoras fundamentais vão ter déficits nos esportes. Não adianta eu colocar um jovem no esporte, sendo que ele não sabe chutar uma bola, ou quicar uma bola de basquete, ou não tem equilíbrio, ou não sabe correr. Muitas pessoas com autismo, quando você coloca elas para andarem 15 metros em linha reta, elas não vão andar em 15 metros em linha reta. Então a gente vai trabalhando essas questões, tá? Então a pessoa fica muito boa no chute, muito boa na corrida, a gente refina, junta para sair os esportes, que é outra fase motora, é a fase dos movimentos especializados, depois dos 7 anos. Acontece que, quando a gente fala do autismo, é muito comum a gente começar a trabalhar com adolescentes, 15, 16 anos, que já passaram faz tempo por essa fase das habilidades motoras fundamentais, com déficits. Eles têm déficit, então a gente volta, trabalha a base antes de trabalhar os esportes. Tá? Então, você falou da psicomotricidade, né? A psicomotricidade é uma ciência, como análise do comportamento, que influencia muito na minha profissão. Então, a aba e a psicomotricidade, né, eles influenciam demais nas minhas intervenções motoras. Eu fui estudar análise do comportamento e psicomotricidade porque eu queria respostas sobre o comportamento, eu queria compreender, né, alguns fenômenos, por isso que a gente nunca para de estudar. Né? Então, o meu foco tem a natação, claro, né? Também eu amo dar aula de natação, mas hoje eu trabalho mais em solo, no chão. Então, eu trabalho essas bases motoras, esses movimentos fundamentais, e depois eu começo a trabalhar nos esportes. Bicicleta também eu trabalho. Isso depende de cada pessoa. E o Parque do Ibirapuera, ele me dá milhões de opções. Por isso que eu amo trabalhar no Parque do Ibirapuera. Porque eu tenho alunos que correm, eu levo esses alunos lá para a pista de Cooper. Eu tenho alunos que jogam basquete na quadra de basquete, eu tenho alunos que jogam futebol lá no campo de futebol. Né? Então, eu vou muito nesses... O meu foco é nas habilidades motoras fundamentais. Porque se eu não trabalhar isso, eu não vou conseguir trabalhar nos esportes, que é a próxima fase. Entendi. Tá bom? Naturalmente, você, como você falou, você tem mais de 20 anos nessa área, né? E aí você pega uma criança, um adolescente com algumas dificuldades, e o legal disso tudo é que você vê os benefícios, né? A evolução, né? E aí, quais são os benefícios, os principais benefícios motores? O que é que você percebe? O que eu vejo
Vamos lá, vamos falar do que eu vejo. Certo. A criança fica cansada de andar da escola para escola, da casa para a escola. Com o tempo, ela já não fica cansada mais, porque ela está tendo uma melhora no condicionamento físico. A criança está obesa. Com o tempo, o peso corporal dela, eu já escrevi até um artigo sobre isso, o peso corporal dela vai regulando. É outro benefício que eu vejo. A pessoa, isso é muito mais que motor, tá? Eu tenho um olhar para a criança que vai além dessa questão motora, vai muito além, porque assim, a pessoa queria abrir uma garrafa de água, mas tinha que puxar o pai e a mãe. Com o tempo, a gente trabalha coordenação motora fina e ela começa a abrir a garrafa, ela tem mais independência, mais autonomia. Movimentos que não fazia antes, jogar uma bola para o pai, agarrar uma bola, rebater alguma coisa, começa a fazer com o pai, com a mãe, com a tia. Os comportamentos que acontecem lá comigo começam a acontecer em outros contextos, com independência, com autonomia. Isso é muito gratificante quando eu vejo. Tá? Então, muitos movimentos motores que a criança não fazia antes, que impactava na vida dela, ela começa a fazer. Entendi. Entendeu? Com o pai, com a mãe, com o tio na escola. Começa a pular corda na escola, por exemplo. Certo, fale. Pois não. Não, e é isso. Então, assim, aí a escola começa a mandar vídeos para os pais falando assim, olha, o seu filho começou a pular corda. Nossa, eu fico muito feliz com isso, porque é um comportamento que está ocorrendo comigo e começou a ocorrer em outros contextos. Né? Nossa, isso é extremamente gratificante quando o pai, esses dias um pai chorando me mandou um vídeo que o filho dele estava andando de bicicleta com ele e nós já estávamos trabalhando isso. Então a criança anda de bicicleta comigo e começou a andar de bicicleta com o pai. Que preço que paga isso? Nenhum. Tem um pai aqui, Tiago, que está dizendo aqui que o filho dele começou o tênis aí, ó. Começou assim no tênis. Começou. Você está vendo aí, ó, que legal. Estou lendo aqui. É maravilhoso. Naturalmente, vocês também trabalham com família, com escola, né, Tiago? Faz todo esse trabalho aí que... Eu trabalho com equipe, né? Eu trabalho com equipe, porque se a equipe não falar a mesma coisa, se a equipe não encaixar, não faz sentido. Não faz sentido. Mas sua equipe é uma equipe multi. Quais são os profissionais que você tem, que trabalham? Vamos lá, normalmente, né? Então, assim, hoje em dia eu trabalho com cerca de 30 equipes multidisciplinares daqui do Brasil e dos Estados Unidos. Então, a gente tem que estar sempre conversando, sempre compartilhando informações e avaliações. Então, as minhas avaliações motoras eu compartilho com a equipe e a equipe compartilha comigo e a gente fica sabendo o que está acontecendo em todas as terapias. Normalmente, pessoal, é assim que funciona. O médico dá o diagnóstico. Ali o médico fala, olha, você vai fazer uma fono, você vai fazer uma terapia ocupacional e você vai para o psicólogo fazer uma intervenção no comportamento. Então, esses três sempre tem. E aí, eu comecei a ver um movimento de alguns anos para cá, dos médicos dando diagnóstico e indicarem profissionais de educação física. Depois eu posso falar por que isso está acontecendo, mas eu estou vendo muito isso. Então tem TO, psicólogo, fono, professor de educação física, pode ter uma psicopedagoga, pode ter uma musicoterapeuta, pode ter uma ecoterapia, isso muda. Certo. Isso muda, né? Mas normalmente TO, fono, psicólogo são os três que estão sempre na equipe. Uma equipe ou outra pode não ter um dos três, tá? Só estou falando que normalmente acontece isso. E aí entra a professora de música às vezes, mas esses três são a tríade, né? É a tríade, né? Psicólogo, fono e TO. Então são os três que influenciam muito, tá? Influenciam demais as minhas intervenções. Por quê? Questões comportamentais, eu vou lá no psicólogo, vou perguntar para ele, vou receber orientação dele. Por exemplo, estratégias de contenção de crise. É o psicólogo que vai me orientar. Por exemplo, né? Questões de comunicação
comunicação faz todo sentido no TEA, né? Temos muitos alunos que usam, por exemplo, comunicação alternativa. Então, eu vou receber orientações da fono. A fonoaudióloga vai falar, olha, Thiago, a gente trabalha com suportes visuais, a gente trabalha com comunicação alternativa, né? Com algum aplicativo, e aí eu vou alinhar com essa fono, tá? TO, questões sensoriais, eu vou buscar orientações da TO. O aluno tem disfunção sensorial? Sim, não. O aluno tem uma questão de hiporreatividade? O aluno tem uma questão de hiperreatividade? Isso eu vou saber com a TO. A família também pode me passar isso. Sim. O meu trabalho e o trabalho da TO tem algumas semelhanças. Sempre que eu vou nas clínicas assistir às sessões, eu falo, nossa, eu também faço isso. Mas a gente tem visões completamente diferentes. Mas a gente acaba se complementando. Entendi. Que bom, né? Que bom. E o trabalho em equipe. Agora, no livro, você não fala do trabalho multi, não, né? Não falo, porque eu falei anteriormente já em capítulos de livros, né? Eu tenho 3 livros lançados, mas eu sou coautor de 2 livros. Certo. Eu sou coautor de 2 livros. Um eu escrevi sobre natação, depois eu posso passar o nome para vocês. E em outro livro eu escrevi na atividade física. Nesse livro eu falei muito sobre equipes multidisciplinares e como é que se dá a comunicação com essas equipes. E para não ficar repetitivo, aí eu preferi não usar no meu livro. Mas eu já escrevi sobre isso em um capítulo. Certo. Tiago, tem um outro tópico aqui que a gente vai falar um pouco sobre a estratégia de ensino, né? E os impactos no esporte. Como é que você poderia falar? Sim. Olha, existem muitas estratégias que nós podemos usar nas intervenções motoras com pessoas com autismo. Estratégias que estão na literatura. Eu gosto muito de alguns autores americanos, onde eu vou lá, me inspiro, né? E eu também gosto muito de usar as práticas baseadas em evidências, né? Então, essas práticas baseadas em evidências com as estratégias de ensino, né? A gente casa isso e a gente customiza de acordo com cada aluno, né? Então, tem muitas estratégias. Por exemplo, como você receber uma família, como aplicar uma ficha de anamnese, como você dá previsibilidade para o seu aluno, porque muitas pessoas com autismo é fundamental, né, ter uma previsibilidade. É muito importante eles saberem disso, que eles vão fazer, e evitar quebras bruscas de rotina. Porque tem pessoas com autismo com mais flexibilidade e tem pessoas com autismo com menos flexibilidade, com quebras de rotina. E quebra de rotina pode desorganizar muito algumas pessoas com autismo. Mas, assim, pode gerar crise, né? Então, algumas estratégias, assim, vai dar informações, dê informações curtas, concisas, né? Fique na altura da criança para falar com ela. Muitas crianças com autismo não suportam ficar ouvindo informações uma atrás da outra. Então, a gente fala minimamente. Eu tenho alunos, inclusive de natação, que o meu comando verbal é mínimo, porque não é o melhor comando para ele trabalhar. Ele trabalha melhor com comando visual. Aí eu falo disso no livro. Certo. E, Tiago, suportes visuais, né? Você pega uma pessoa com autismo, com TEA, e vamos dizer que apresenta como comorbidade um quadro de heteroagressividade, um quadro de ansiedade. Como é que tu tem as tuas estratégias para trabalhar? A agressividade e ansiedade, eu percebo que tem uma prevalência bem alta no autismo, né? Então, a questão da ansiedade com esses alunos, eu tiro muito tempo livre deles, porque esses alunos, eles precisam de ocupação lá comigo. Então, com esses alunos ansiosos, né, com ansiedade, né, lá em cima, eu peço muita ajuda para eles, para montar a aula, para desmontar a aula. Na hora de descansar, eu ocupo esse tempo. Eles precisam de ajuda na hora do tempo livre, porque a ansiedade é muito alta.
o tempo de espera entre uma atividade e outra, eu diminuo, porque eles não se dão muito bem com esse tempo de espera. Então eu acabo ocupando. Nível de atividade física, eu elevo o nível de atividade física, no caso dessas pessoas. E adivinhe só o que acontece com a ansiedade no final da intervenção. Diminui. Isso já é meio que pacificado, né, na comunidade científica. Muitos artigos falam sobre isso, e não é somente no TEA. Muitas pessoas com ansiedade, quando vão no médico, o médico fala, vai fazer exercício físico, atividade física, porque diminui. Verdade. Agora, agressividade, né? Isso ocorre de uma certa frequência, né? A pessoa se bate, ou ela te bate, ou ela vai quebrar alguma coisa. Quando tem esse quadro, eu vou saber disso com a psicóloga, tá? A psicóloga vai me orientar. Olha, ele tem uma... Por exemplo, ó, eu tenho alguns alunos que na hora que entram em crise, a primeira coisa, eles deitam no chão e batem a cabeça. Ou se mordem. Nesses casos, né, desses dois alunos que têm equipes, né, a gente recebe orientação. Por exemplo, aluno com hiporreatividade que vai bater a cabeça, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que ficar muito alerta, porque eles não sentem dor como a gente. Então, nesse caso que vai se jogar no chão, eu já coloco a minha mão por trás. Eu tomo cuidado para ele não se bater. Eu coloco o meu pé por trás para ele bater a cabeça e pegar no meu pé, por exemplo. Porque com as duas mãos eu posso estar fazendo um manejo aqui com ele, né? Então, isso, as psicólogas, né? Que hoje eu trabalho com mais de 20 psicólogas, e há 20 anos que eu trabalho com elas, e eu fiz a pós-análise do comportamento por causa delas. Eu falo para elas, né? Então, essa orientação eu recebo desses profissionais. E algumas famílias, de vez em quando, fazem reuniões de equipe. É difícil conciliar as agendas, mas é importantíssima a reunião. Então, por exemplo, hoje em dia, eu não tenho tantos alunos com perfil de agressividade, mas eu tenho, tá? Eu não tenho tantos. Mas a gente está sempre recebendo a orientação desse profissional, de como proceder na hora da crise. E tem assim, Tiago, as famílias, por exemplo, tem muitas famílias, além que você acompanha uma pessoa com autismo. Que você me diz, vai ter aqueles de longo prazo, de médio prazo, ou como é que é? Ou você, quando você percebe que, de uma certa forma, aquela dificuldade que eles tinham deixou de existir, aí você dá alta, como é que você... Vamos lá. A grande vantagem das atividades físicas, dos exercícios físicos, dos esportes, é que não tem alta. A gente pratica para o resto da nossa vida. Não tem uma hora que a gente fala assim, já deu, vou dar alta para esse menino e vamos parar de praticar exercícios físicos. Isso não existe na nossa área. Essa é a grande vantagem. Que bom, né? Então, muitas vezes a criança tem alta na TO, na fono, para de tomar um remédio, para de ir para a intervenção do terapeuta. Mas com a gente, não tem alta. Essa é a grande... A atividade física é saúde, né? É saúde, é movimento. É verdade. Essa é a vantagem. Você também entra naturalmente com a questão da alimentação. Naturalmente, eu acredito que sua equipe tem uma Nutri, né? Vamos dizer, como tem seletividade alimentar, alguma coisa nesse sentido, ou como é que vocês pensam? Muitas equipes que eu tenho parceria têm a Nutri. Certo. Porque a prevalência é alta, né? De algum transtorno gastrointestinal, por exemplo, né? Seletividade alimentar. Tem sim, nós estamos sempre ali recebendo orientações delas, né? E eu não passo orientação quando a gente fala de comida, de alimento, tá bom? Isso daí é com a Nutri e ela passa orientação. Certo. E a questão, Tiago, vê só, vamos dizer que a criança, o adolescente está crescendo, a parte da sexualidade muito aflorada, a mãe chega para você, Tiago, rapaz, eu estou com meu menino, ele está com a sexualidade muito aflorada, como é que a gente poderia fazer
para ver se diminui? Você tem alguma estratégia nesse sentido? Sim, isso ocorre com frequência, claro, com os adolescentes, né? Que o adolescente quer manipular, né, os órgãos genitais, o adolescente quer tirar roupa em locais apropriados, né? Isso a gente trabalha com a psicóloga. Então, a psicóloga normalmente nos orienta a ter um certo tipo de comportamento, né? Então, atualmente, eu dou aula para um adolescente de 16 anos que ele quer tirar a roupa e manipular os órgãos genitais. Então, nesse caso, o psicólogo, né, deu as informações de falar para ele, aqui não, tem lugar apropriado. Então, nesse caso, com esse aluno, essa é a nossa conduta. E aí a gente acaba generalizando a mesma frase. Então, a frase que o psicólogo usa é a frase que a mãe usa e a frase que eu uso. Né? Então, sempre que esse menino quiser ali tirar a cueca e manipular o órgão genital, a orientação que nos foi passada é olhar para ele e falar, aqui não, tem lugar apropriado. Quando o psicólogo muda a estratégia, ele passa para a equipe. E aí a gente vai, conforme o psicólogo vai nos orientando. Então, nesse caso, a gente generalizou uma frase. Mas isso acontece muito. Certo. Uma outra coisa, Tiago, você é específico de TEA, outros, a questão, vamos dizer, transtorno intelectual também você trabalha? Uhum. É assim, ó, eu trabalho com transtorno do espectro autista, mas quem trabalha com transtorno do espectro autista, inevitavelmente tem que estudar o TDAH, tem que estudar o TOD, tem que estudar transtorno de comunicação. A gente acaba estudando os transtornos do neurodesenvolvimento, porque eles são comorbidades do transtorno do espectro autista, né? Então, quando a gente fala do autismo, né, a gente já tem que pensar no TDAH, por exemplo. No TOD, por exemplo, o transtorno de comunicação, que é muito comum no transtorno do espectro autista, né? Então eu falo que a minha área é o TEA, mas eu tenho que estudar sim os transtornos do neurodesenvolvimento. Entendi. Tiago, e a questão, por exemplo, você aqui no seu livro, você fala um capítulo, o diagnóstico e a família. O que é que você poderia trazer para a gente dessa questão desse diagnóstico e a família? Sim. O diagnóstico, né, ele é sempre muito assim, para as famílias ele tem um impacto muito grande, né? Quando a família recebe o diagnóstico, eu recebo e-mails de famílias no Esporte e Inclusão do Brasil inteiro que acabaram de ter o diagnóstico e elas falam, o que eu faço? O que eu faço? Imagina o impacto que tem na família. E aí eu já não falo de mãe e pai só. Já na família toda, tio, tia, avô, porque muitas pessoas da família não compreendem o autismo e vão excluir esse pai, essa mãe com essa criança. Né? Isso é muito difícil. Muitos casamentos acabam quando recebe o diagnóstico, durante ali o percurso. Né? Então eu recebo muitos e-mails de mães solteiras e pais solteiros. Terminaram por causa do diagnóstico. O que vem com esse diagnóstico? Né? Então, a primeira coisa que eu falo, né, quando eu falo, Tiago, eu recebi o diagnóstico, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, o que o médico pediu? Para ir para uma terapia ocupacional? Para procurar uma psicóloga, para fazer uma intervenção? Uma fono? Vai. Não perca tempo. Não fique esperando essa janela de oportunidade, né? Que muitas vezes são crianças, né? Essa janela de oportunidade, né? Durante aquela primeira infância, vai procurar uma intervenção. E também tem aquelas crianças que estão com diagnóstico aberto. E nesses casos eu falo, o médico pediu o quê? Para fazer intervenção. Vá para a intervenção. Pode não ser autismo, mas também não vai te prejudicar essa intervenção. Exatamente. Né? E intervenção motora, eu também falo, vai agora fazer uma intervenção motora, porque isso vai impactar lá na frente na vida. Impacto positivo, lá na frente. Você não perde essa janela dos primeiros anos de vida, né? Já vai logo fazer essa intervenção. Mas nós sabemos que tem bons profissionais e profissionais ruins, né? Então eu sempre falo, procure indicação
procure indicação aí na sua cidade do profissional. Não vá no profissional sem saber, não, que você ouviu falar na internet, oferecendo cura, como nós já sabemos, né? Muitos profissionais oferecem cura, muitos profissionais oferecem remédios para a cura do TEA, e eu sempre falo para essas famílias, né? Fiquem com o pé atrás. Procure indicação. Verdade. Ô, Tiago, e uma outra coisa, como é que poderia, por exemplo, as escolas, né? Hoje a gente sabe que a escola é muito importante, é o nosso parceiro, né? Em relação, quando vê alguma coisa errada, já sinaliza, né? Manda os pais, chama a família profissional. Nesse sentido aí que você está falando, na atividades físicas, né? Esporte, que poderia trabalhar com essas pessoas de uma forma de inclusão. Como é que... Sim. Com escolas, eu converso muito com os professores de educação física, né? Então, nesses 20 anos aí da minha trajetória trabalhando com autismo, eu já conheci trabalhos maravilhosos, tanto do professor de educação física quanto a escola. Então, quando a escola quer fazer inclusão e o professor também, nossa, eu já conheci profissionais e trabalhos maravilhosos. Mas também eu já conheci escolas que não querem fazer inclusão. E o professor de educação física quer fazer inclusão. Ele acaba indo contra, dando murro em ponta de faca. Já vi muitas vezes isso acontecer. Mas quando a gente está alinhado e quer promover a inclusão, né, lá na aula de educação física, isso é maravilhoso, porque o esporte é uma ferramenta riquíssima para promover a inclusão, mas tem que querer. Não adianta levantar a bandeira da inclusão e deixar o menino de canto. Tá? A aula está acontecendo e o menino lá está estereotipando ali no cantinho da educação física. Isso não é inclusão. Então, tem estratégias, sim, estratégias simples, mas que fazem toda a diferença nas aulas de educação física para promover a inclusão. Nisso eu falo, sobre essas estratégias eu falo no meu canal do YouTube, no meu site do Esporte Inclusão, em todas as redes sociais do Esporte Inclusão. Entendi. Falei em livros, já falei em artigos também. Você é de São Paulo, né? E naturalmente, assim, você percebe toda essa questão, vamos dizer, tratamento e acompanhamento da pessoa com autismo pelo SUS, né? E aí, em São Paulo, você tem os CAPS infantis, né? Tem o NASF, tem o posto de saúde. Aqui a gente tem, por exemplo, muita dificuldade, a demanda é muito reprimida, né? A gente tem uma equipe aqui que dá o suporte à atenção básica, mas mesmo com esse suporte, mesmo com os CAPS, a demanda é muito reprimida para a questão da reabilitação e acompanhamento. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem aguardando aí mais de 5 mil pessoas com TEA, aguardando uma vaga para reabilitação, e não tem. E aí, geralmente, a gente procura criar, vamos dizer, as estratégias, dando um apoio, mandando para algumas ONGs, né? Que dá esse suporte. A dificuldade é grande. Por exemplo, nos CAPS, aqui, por exemplo, teve uma época que começaram a introduzir o profissional de educação física para fazer um trabalho nos CAPS, até nos CAPS transtorno adulto. E alguns profissionais também infantil. Em São Paulo, como é essa sua realidade pelo SUS, Tiago? Você percebe a inclusão do profissional de educação física fazendo um trabalho diferenciado? Como é que é? Sobre o CAPS e esse atendimento, né? Eu tenho conversado muito com eu converso muito com as famílias através de e-mails lá no Esporte Inclusão, né? Famílias que dependem desses serviços. E eu vejo muita demanda, muita família procurando para poucos profissionais, né? Então essas famílias acabam esperando muito tempo vagas, porque não encontram vagas, né? E também ONGs, eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham em ONGs, que contratam profissionais de educação física, que fazem um excelente trabalho com intervenção motora e esportes. Então, eu estou vendo também CAPS, eu acho que eu estou vendo, eu acho que eu conheci, salvo engano, um profissional de educação física, que eu acho que ele trabalhava numa CAPS. E ele estava me contando, né, como é feito o trabalho, e eu falei, nossa,
eu tenho que escrever sobre isso um dia. Então, assim, eu percebo que tem muita família esperando vagas. Muitas famílias. Eu também percebo que cada vez mais, né, com uma maior frequência, eu tenho visto trabalhos de profissionais de educação física nesses ambientes, né? ONGs também, e clínicas também. Antigamente, clínicas não tinham profissional de educação física. Esse movimento das clínicas eu comecei a perceber de 10 anos ou um pouco menos para cá, de contratar um profissional de educação física. Tá? Então, quando eu ia nas clínicas, eu via fono, psicólogo e terapeuta ocupacional. Não via o profissional de educação física. Agora é difícil eu ir numa clínica e não ver o profissional de educação física. Isso é muito importante para nós, profissionais de educação física, né? Que cada vez mais o nosso trabalho está em evidência, né? Cada vez mais estão saindo estudos mostrando a importância da intervenção motora no transtorno do espectro autista. E muitos pesquisadores já estão sugerindo do critério da questão motor, né, motora, está lá no diagnóstico do autismo no futuro. Porque aí já começa a intervenção motora mais cedo. Que bom, né? Já começa. Em São Paulo já tem alguns profissionais nesse sentido, né? Fazendo esse trabalho, né? Já. A intervenção motora precoce, nossa, a área de educação física é muito grande, né? Nossa área de atuação é muito grande e os estudos estão mostrando a importância do profissional do movimento, né, na questão motora no autismo, porque quando a pessoa começa a melhorar na questão motora, ela começa a melhorar com a fono, com a psicóloga, com a TO, na escola, em outros ambientes. Isso. E as pesquisas estão mostrando cada vez mais isso. E isso evidencia, né, o nosso trabalho. Tanto é que movimentos e exercícios são práticas baseadas em evidências, que podemos utilizar com outras práticas baseadas em evidência. Você tem algum trabalho direcionado para um profissional da educação física, Tiago? Você geralmente faz algum curso nesse sentido? Sim, eu tenho um curso gravado que eu vendo lá no Esporte Inclusão, eu dou curso de capacitação, né? Eu viajo o Brasil dando curso de capacitação prática e teórica, eu viajo o Brasil dando palestras, né? Então e também tem a comunidade Esporte Inclusão, que é um projeto novo que eu criei recentemente, né? É a comunidade que pais e profissionais podem entrar lá, eles assinam e recebem conteúdos exclusivos, não somente sobre o autismo, mas sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nessa comunidade, eu chamo profissionais para darem aula lá na nossa comunidade. Então, a aula fica gravada, tá bom? Então, eu dou aula, tem aula minha gravada lá, mas também tem de profissionais. Por exemplo, o Daniel Carmo, um profissional que eu admiro muito o trabalho dele, deu uma aula recentemente sobre o universo de possibilidades dos esportes nas deficiências. Ele saiu do autismo, ele já fala mais das deficiências a grosso modo. Né? Eu estou esperando 4 profissionais, estou fechando, né, com 4 profissionais para darem aula lá no Esporte Inclusão. Tá? E eu me lembro que um vai falar de autismo, os outros vão falar de outros transtornos. Que massa, que bom. Como é que a pessoa faz para entrar nessa sua plataforma aí, que tem vários cursos? Então vamos lá. A plataforma Esporte Inclusão, aonde nós disponibilizamos aulas e artigos, está lá no link do Esporte Inclusão, no link da bio. Você vai clicar lá na bio do Esporte Inclusão, vai abrir várias opções e lá vocês podem encontrar a comunidade Esporte e Inclusão. Lá também vocês podem encontrar os livros e o curso. Agora, o meu curso prático e teórico, né, que eu viajo o Brasil, dando, né, essa capacitação, ele pode ser ou direcionado para natação ou direcionado somente para solo, chão. Eu mudo, eu tenho esses 2 cursos, né? Então, eu mudo esse curso de acordo com o contratante. Por exemplo, eu vou dar um curso, estou fechando esse curso aqui em São Paulo, mas vai ser um curso para profissionais fechado, né? Que eles pediram 75% do curso para prática.
Uhum. E o resto, teoria. Isso eu customizo de acordo ao contratante. Tá? Então, muitas vezes o contratante fala assim, Tiago, a gente já tá... Por exemplo, eu dei um curso para uma clínica aqui de São Paulo, online, de 5 horas. A contratante já falou assim para mim, Tiago, a gente já tem uma noção boa do que é o autismo. Pode pular essa introdução. Então, eu customizo de acordo com o contratante. Então, nesse caso, eu já não entrei na definição do autismo. Eu já comecei lá na frente. Uhum. Tá? Foi muito bom, gostei muito. 5 horas passaram voando. E é isso, eu dou esses cursos aí, praticando. Online, tanto você dá online como presencial, não é isso? Tanto online como presencial. Eu não tenho mais agenda esse semestre. Vou abrir para o semestre de 2024, né? Mas para esse semestre eu já fechei, porque eu não tenho mais agenda. Que bom, que bom. Tiago, o tempo da gente falta 3 minutos, Tiago. Faça suas Já? considerações aí. Eu quero agradecer, né, por esse Tá. live, você está sempre presente aqui, por esse livro aqui maravilhoso, né? Um livro muito bom aí, ó. E aí fala aí, você já falou. Se você puder também botar lá mandar para mim, para deixar no link lá, no link da compra, né, do seu livro. Lá também no. Então tá, vamos lá. Tá. Vamos lá, eu vou te mandar o link. Esse livro ele está vendendo nos principais sites de vendas, tá? Americanas, Casas Bahia, Estante Virtual, Amazon e outros sites, tá bom? Aí eu vou te passar o link. Eu gostaria de agradecer, Eduardo, mais uma vez, né? Você está me dando aí a oportunidade de vir aqui, falar com você, com seus seguidores, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Espero conhecê-lo pessoalmente um dia e obrigado por estar sempre compartilhando aí as notícias, né, que nós aqui do Esporte e Inclusão, eu do Esporte e Inclusão está sempre divulgando, né? Estou sempre divulgando. Obrigado, viu? Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, viu? E com certeza a gente vai fazer tudo para que você um dia venha aqui em Recife para dar uma palestra aqui para todos os profissionais, viu? Do NASH. E aí vamos articular para ver se isso vai existir aqui. Os profissionais iriam adorar, viu? Prazer grande. Sucesso aí, dia 22, aí, o lançamento aí do seu livro, né? E aí você vai em São Paulo, quem tiver interesse. Eu mesmo comprei o meu no Amazon, certo? Eu comprei no Amazon. No Amazon, né? Eu comprei esse livro aqui, estou adorando ele, aprendendo muito, viu? Prazer grande, amigo. Obrigado. Tchau. Obrigado, que incrível. Obrigado, tchau, tchau.